O pintor de sangue. A história de Victor Sanguini, o nome por trás da lenda, começou em uma pequena vila afastada. Desde jovem, Victor demonstrava um talento excepcional para a pintura, mas sua obsessão pela cor vermelha sempre chamava a atenção. Ele acreditava que a tinta comum não capturava a essência da vida. Faltava algo fundamental, algo que pulsasse com a energia da existência humana. Após uma tragédia pessoal, a morte de sua esposa, Sofia, em circunstâncias misteriosas, Victor desapareceu da sociedade por anos. Quando finalmente retornou, parecia ter sido transformado. Suas obras, antes vibrantes e cheias de vida, agora retratavam cenas de agonia e morte, pintadas com um vermelho tão vívido que parecia saltar da tela. Foi apenas depois que um comprador de uma de suas pinturas morreu de forma inexplicável, com o corpo coberto de hematomas que pareciam marcas de pincel, que as autoridades começaram a investigar Victor. Descobriram que o vermelho usado em suas obras não era tinta comum, era sangue humano. A primeira obra que ganhou notoriedade foi chamada O Grito Silencioso. A pintura retratava uma figura contorcida, como se estivesse tentando escapar de algo invisível, seus olhos arregalados em puro terror. Quem olhava para a obra dizia sentir uma angústia sufocante, como se estivesse sendo observado por algo além da própria tela. O colecionador que comprou a pintura começou a sofrer de pesadelos constantes, onde ouvia gritos distantes e sentia mãos invisíveis pressionando seu corpo. Em questão de semanas, ele foi encontrado morto, com os olhos abertos e a expressão de horror congelada em seu rosto, semelhante à da figura pintada. Os rumores sobre o pintor de sangue começaram a se espalhar, mas ninguém conseguia provar sua conexão com as mortes. Victor continuava vendendo suas obras em leilões secretos e, estranhamente, os mais ricos e poderosos pareciam atraídos por sua arte macabra, dispostos a pagar valores exorbitantes pelas telas banhadas em sangue. Victor Sanguini não era apenas um pintor talentoso, ele era um assassino preciso. Seu processo de criação envolvia não apenas a captura de suas vítimas, mas também o estudo profundo de seus medos mais sombrios. Ele acreditava que a alma de uma pessoa, no momento de sua morte, poderia ser capturada na tinta, imortalizando o terror final em cada pincelada. As vítimas eram escolhidas com cuidado. Cada uma trazia uma característica que Victor acreditava ser essencial para sua próxima obra. Ele as sequestrava e as mantinha em um estúdio subterrâneo, onde as torturava lentamente, arrancando delas não apenas o sangue, mas também o desespero. Antes de dar o golpe final, Victor as obrigava a olhar para a tela em branco, onde ele começava a pintar com o próprio sangue da vítima, capturando a expressão de pavor em seus últimos momentos. Assim, nasceu sua coleção mais aterrorizante, a Galeria dos Condenados. Cada pintura contava a história de uma vítima. Seus rostos e corpos distorcidos em expressões de medo eram tão realistas que muitos acreditavam que as almas das vítimas haviam sido aprisionadas nas telas. Aqueles que ousavam comprar essas obras enfrentavam destinos semelhantes, mortes violentas ou a perda gradual da sanidade. Com o aumento dos desaparecimentos e as mortes inexplicáveis, as autoridades começaram a buscar por respostas. Um detetive chamado André Velázquez foi encarregado de investigar o caso. Após meses de pistas escassas e investigações fracassadas, ele encontrou um padrão. Todas as vítimas estavam de alguma forma conectadas ao mundo da arte ou à compra de obras do misterioso pintor de sangue. André se infiltrou no submundo das artes, frequentando leilões clandestinos, onde finalmente se deparou com uma pintura que o deixou arrepiado. A Última Confissão. A obra retratava uma figura ajoelhada, com as mãos cobertas de sangue, olhando para um espelho quebrado. O detalhe perturbador era que, ao observar de perto, André percebeu que os olhos da figura o seguiam, como se estivessem implorando por ajuda. Determinado a encontrar Victor Sanguini, André começou a seguir os rastros das vítimas, até que finalmente encontrou uma pista que o levou ao estúdio subterrâneo de Victor. Ao entrar no estúdio,
André sentiu um cheiro muito forte de sangue. As paredes estavam cobertas de pinturas, cada uma mais perturbadora que a outra. Mas no centro da sala estava Victor, terminando sua última obra. Ele parecia distraído, mergulhado em sua criação, enquanto o sangue de sua vítima mais recente ainda escorria da tela. Finalmente veio apreciar minha arte, detetive, disse Victor, sem sequer se virar. André, com a arma em punho, deu um passo à frente, mas sentiu uma estranha sensação. Era como se as pinturas ao seu redor estivessem vivas, sussurrando, chamando por ele. Victor continuou a pintar, sua voz suave e fria. A arte verdadeira exige sacrifício, e eu dou a essas almas a imortalidade que elas tanto desejam. Cada pincelada é uma nova vida. Antes que André pudesse reagir, Victor girou, seu rosto iluminado por um sorriso macabro. Você será minha obra-prima final, ele sussurrou. No confronto que se seguiu, Victor foi mortalmente ferido, mas não antes de terminar sua última pintura. Com o detetive à beira do colapso mental, Victor deu seu último suspiro, caindo sobre a tela banhada em sangue. Depois da morte de Victor, as pinturas foram confiscadas pelas autoridades. No entanto, a maldição parecia estar longe de terminar. Aqueles que tentaram destruir as obras desapareceram ou morreram em circunstâncias bizarras. Hoje, as obras de Victor Sanguini estão escondidas, trancadas em cofres secretos. Mas a lenda do pintor de sangue continua a assombrar o mundo da arte. Afinal, quem ousar olhar para essas pinturas amaldiçoadas corre o risco de ser a próxima vítima, e talvez uma nova obra-prima.